O Vasco continua interessado na contratação do atacante uruguaio Brian Rodrigues, que joga no América do México. De novo essa novela Brian Rodrigues no Vasco voltando à tona. E ontem o Vasco lançou a sua nova camisa, a camisa número 1. Inclusive é uma das últimas camisas feita pela Capa, até porque a partir de 2026 quem vai fazer as camisas do Vasco da Gama vai ser a Nike. E teve uma notícia triste, infelizmente, para os torcedores vascaínos, que é a internação do Pequeno Príncipe. O ídolo do Vasco da Gama, Giovani, está internado por conta de uma parada cardiorrespiratória. Forças ao nosso ídolo aí, Giovani. Infelizmente, a gente teve essa péssima notícia, mas vai sair dessa, Giovani. Tamo junto. E a gente também tem informação sobre 10 mil ingressos vendidos para o jogo amistoso do Vasco da Gama contra o Montevidéu Wanderers. Jogo que vai acontecer em Natal, na Arena das Dunas. Cara, para você ver, a torcida do Vasco lotando não só no Rio de Janeiro, mas também fora do Rio de Janeiro. É bizarro a torcida do Vasco da Gama. Então é claro, se você está chegando agora e não me conhece, o meu nome é João. Você está no canal Sentimento Vascaíno. Aqui você fica por dentro de todas as últimas notícias e novidades sobre o Vasco da Gama. Vou pedir, é claro, para você clicar no botão do like também para se inscrever aqui no canal, que é muito importante e ajuda pra caramba. Beleza? Vamos tentar chegar pelo menos aí a 40 likes esse vídeo. Ajuda a gente, que é muito importante, pessoal. Tamo junto? Agora, sem enrolação, vamos para as informações. Vamos começar falando sobre a situação aqui do nosso ídolo Giovani, né, cara? Tá internado, infelizmente, por conta de uma parada cardiorrespiratória. O Giovani foi internado na última quinta-feira, dia 26, antes de ontem, né? O Pequeno Príncipe sofreu mais 2 paradas durante nesta sexta-feira, sendo reanimado por 2 vezes em um período de 20 minutos somados. O ex-jogador do Vasco convive com problemas de saúde desde 2015, quando sofreu um câncer na coluna vertebral em 2022. Teve uma primeira parada cardiorrespiratória, ficando internado por 20 dias. No ano passado, precisou ser internado novamente devido a uma desidratação causada por uma infecção intestinal. Informação dada pelo Globo Esporte Vasco, tá? Informação triste, cara. Melhoras aí, Giovani, nosso Pequeno Príncipe, nosso ídolo, né, cara? Melhoras de coração. Bom, pessoal, vamos falar sobre ele. A novela tá voltando à tona novamente, né, cara? A novela Brian Rodrigues, esse atacante uruguaio que o Vasco tá buscando a contratação dele. Tem umas 3 janelas seguidas aí que o Vasco tá buscando a contratação do Brian Rodrigues. Vamos lá. A informação que tem do Atenção Vascaínos, né, do Flávio Dias, é a seguinte. Acabou de confirmar em live o Flávio Dias que o Vasco ainda tem interesse no atacante Brian Rodrigues. E se o América do México aceitar o mesmo acordo de parcelamento, o Vasco não tem tanto dinheiro, né? O Vasco está parcelando, né? Ah, o Vasco contratou um jogador por 5 milhões de euros, mas é parcelado, né? Não é à vista. Então vamos lá. O Vasco ainda tem interesse no atacante Brian Rodrigues. E se o América do México aceitar o mesmo acordo de parcelamento da última janela de transferências, pode rolar um negócio com o Vasco da Gama. Acrescentou também que internamente, dentro do Vasco da Gama, uma parte da diretoria de futebol acredita que é um jogador acima da média e que vale a pena gastar uma grana alta nele. Mas existe outra corrente interna também lá dentro do Vasco que defende que não vale a pena. Sempre tem, né, aqueles dois lados, um que apoia e outro que não apoia. Você tá de que lado, inclusive? Quero saber aí. Deixa aqui nos comentários se é a favor da contratação do Brian Rodrigues para o Vasco da Gama ou não. Coloca aqui nos comentários, que é muito importante a sua opinião. Então vamos lá. Mas existe outra corrente interna que defende que não vale a pena, porque ele chegaria para uma posição que já tem o português Nuno Moreira. Isso é verdade, né? O Brian Rodrigues, para quem não sabe, ele joga pelo lado esquerdo do campo, onde ele mais se destaca é pelo lado esquerdo. Não adianta nada o Vasco gastar 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões no Brian Rodrigues e o jogador chegar e colocar ele na ponta direita. Não vai dar certo. Aonde ele se destaca no América do México é jogando pelo lado esquerdo. E no lado esquerdo a gente tem um titular absoluto, né? Que é o Nuno Moreira. Foi um dos acertos, um dos únicos acertos da diretoria do Vasco aí, da era Pedrinho, Marcelo Santana e tudo mais, né?
Então vamos lá. Sobre o interesse, é uma informação semelhante ao que os amigos do NT Vascaínos também vêm informando, né? Que o Vasco tem interesse no jogador, vai buscar a contratação do jogador, mas o negócio é muito difícil. É um jogador caro, é um jogador que tem um sonho de jogar na Espanha, né? Que ele já falou numa entrevista. É um jogador que tá na mira também do Inter Miami, time do Messi, do Suárez. Mas é um jogador que pode aí pintar no Vasco da Gama de uma maneira ou outra. Como eu falei sempre para vocês, no início do ano, o Vasco quase fechou a contratação do Bryan Rodrigues. O jogador ele só não veio para o Vasco por conta de um problema. O problema foi que o Bryan Rodrigues não conseguiu ali, o América não ia ter tempo hábil para contratar um outro jogador para suprir a saída do Bryan, entendeu? Então por isso o América não liberou o jogador. E aí o jogador continua na América do México, o jogador quer sair do time mexicano, mas ali, obviamente, né, não é assim que funciona. Tem contrato com eles, né? Se fosse assim, o Vasco estaria ali já fechando com o jogador, mas não é assim, né? O jogador ele quer sair do time mexicano, do América, mas né, tem que chegar uma proposta por ele, ou seja o que for. É um jogador que tem qualidade pra caramba, cara. Eu gosto pra caramba do Bryan, mas é um jogador que, cara, é difícil o Vasco trazer. Se o Vasco conseguir trazer o jogador, pô, seria excelente. Pra mim seria excelente de verdade. E também tem aqui os números, né, do jogador. Vamos dar uma olhada aqui, ó, Bryan Rodrigues, né? Aqui, ó, Bryan Rodrigues. Jogador que joga no América do México, 25 anos de idade. Ele nasceu na cidade de Tranqueiras, no Uruguai. Tem 1,75 de altura. Ele joga pela ponta esquerda, tá? Ele é atual jogador da seleção uruguaia. Ele é convocado para a seleção uruguaia aí. Convocado, inclusive, para as eliminatórias e seja o que for. Ele tem contrato com o time mexicano até o meio do ano que vem. Até o dia 30/6 de 2026. Okay? Ele vale hoje 6 milhões de euros. Vamos lá, 6 milhões de euros em reais. 32 milhões de reais. Não é um preço absurdo, né? Para o Vasco é porque o Vasco vive uma situação financeira crítica. Mas, por exemplo, um Palmeiras, um Flamengo, seja o que for, né? Um times que tem mais dinheiro aqui no futebol brasileiro consegue contratar de boa o Bryan Rodrigues por esse valor. Hoje o mercado internacional, sul-americano, brasileiro, seja o que for, cara, da Europa, tá tudo inflacionado. É jogador qualquer pedindo 1 milhão de salário, é jogador qualquer que vale ali 6 milhões de euros, seja o que for. O Bryan é um jogador que tem qualidade, na minha opinião. Se chegasse no Vasco, ele iria ajudar. O problema é que ele é um jogador que chega para jogar no lugar do Nuno, né? E será se o Nuno vai dar essa oportunidade pro Bryan? Não sei, cara. Acho muito difícil. O Nuno hoje é o titular absoluto na ponta esquerda no Vasco. E não tem dúvida nenhuma. É claro que ele vai ter uma partida muito boa, uma partida muito ruim. Enfim, 3 partidas boas, uma ruim. É normal. Não é nada de um craque. Mas é um jogador que, sem dúvida nenhuma, tá ajudando pra caramba o Vasco da Gama. Beleza? Informação importante pra gente saber. Tá aqui, ele joga pela ponta esquerda, sua principal posição, também joga pela ponta direita também como centroavante, ok? É um jogador que vale hoje no mercado 6 milhões de euros, tem passagens pelo Peñarol no Uruguai, pelo Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos e também pelo Almeria da Espanha e hoje está no América do México. Ok? Na época, o América do México pagou ao Los Angeles Galaxy o valor de 5,97 milhões de euros, tá, pessoal? Informação importante pra gente saber. É um jogador que não é barato, né? Se o Vasco quiser contratar ele, um jogador que para chegar, para fazer diferença, é assim mesmo. Né? Hoje, para você ter jogadores de qualidade, você precisa soltar o dinheiro. E o Vasco não tem esse dinheiro para soltar. Mas, enfim, né? O Vasco tá igual o Tigrinho, aquelas casas de aposta, né? Tá igual o Tigrinho. Nunca solta a cartinha. Nunca solta a cartinha. Enfim. Bom, pessoal, temporada 24 e 25 do Bryan Rodrigues é o seguinte: 35 jogos ao total, 11 gols e 9 assistências. Cara, são números excelentes. Por um ponta, são números bizarros, né? 11 gols, 9 assistências, 2.304 minutos jogados. Vamos dar uma olhada na temporada 23 e 24 dele? Ele fez 44 jogos, 11 gols e 4 assistências. É um jogador que na temporada atual ele tá melhor que a temporada passada. Não que a temporada passada seja ruim dele, tá? Não, é boa. Mas a temporada hoje é melhor. 35 jogos, 11 gols e 9 assistências. Lá na temporada passada ele tinha 40 jogos, 11 gols e 5 assistências, se eu não me engano, né? Enfim, é um jogador de qualidade. Se o Vasco quiser trazer ele, tem que
desembolsar o dinheiro, tem que soltar o dinheiro, né? Lá na casa de aposta é soltar a cartinha. Enfim, informação importante pra gente saber. Bom, pessoal, o Vasco no dia de ontem, inclusive, também, né, lançou a sua nova camisa. Isso mesmo aqui, ó. Vasco da Gama, cada linha uma história. Cada detalhe um pedaço do DNA vascaíno. Camisa Home Vasco Capa 2025. Tá aqui, ó. Nova camisa do Vasco da Gama. Vou colocar o vídeo pra vocês verem aí. Não posso colocar o áudio, né? Mas aí tá aí. O vídeo do Vasco aí, cara. Importante, né? Querendo ou não, camisa nova do Vasco, né? Foi lançada, o Verratti usando, o Tietê, o Carlos Gregório, né? Com o nome dele, eu acho, se eu não me engano. Enfim, mulheres negras, né? Enfim, importante, querendo ou não, saber, né? Verratti, Luiz Gustavo, Tietê, todo mundo ali no anúncio. Cara, é uma camisa muito bonita, inclusive, tá? Não é feia, não. Muito bonita a camisa do Vasco. Deixa eu até mostrar pra vocês, ver se tem algum detalhe. Aqui, ó. Aqui é uma parada, ó. Aqui, ó, a nova camisa do Vasco é essa, entendeu? Então, quem quiser comprar aí, ó, pessoal, acesse aí, ó, vascostore.com.br. Você consegue adquirir essa nova camisa do Vascão aqui, cara, que o Paulo Henrique e o Piton estão olhando pra ela e gostaram, pelo visto. Camisa muito linda. As camisas do Vasco, irmão, é muito difícil errar, né? O escudo do Vasco é lindo, a sua torcida é linda, a sua história é linda, você pode mencionar um monte de coisa na camisa. E a capa sabe fazer muito bem isso, né? Eu gosto bastante da capa, eu gosto pra caramba mesmo, mas por importância financeira, a gente tem uma Nike, que é uma Nike, pô, mundialmente conhecida, é muito importante também pro Vasco da Gama, né? Mas a capa, pô, foi uma fornecedora que participou dos nossos títulos também, né, na época. Então, é importante, uma fornecedora de material esportivo que ficou marcada, mas que vai estar saindo no final do ano. Beleza? Então, pessoal, é isso. Informação importante pra gente saber. Falamos aí sobre a nova camisa do Vascão. Qual é a sua nota de 0 a 10 sobre a camisa do Vascão nova? Falamos sobre o Brian Rodrigues também. Informação dada pelo Atenção Vascaínos. Beleza? Falamos também sobre o ídolo do Vasco da Gama, o Giovani, que tá internado, infelizmente, né? Melhoras pro Giovani. Que a família do Giovani também esteja bem. Tomara, vamos rezar, vamos torcer pra dar tudo certo. Ok? E também falamos aí, ó. Na verdade a gente falou não, a gente vai falar aqui agora. 10 mil ingressos vendidos, tá? Pro jogo de sábado, dia 5 de julho, dia 17 horas, 5 horas da tarde. Vasco da Gama contra Montevideo Wanderers, time do Uruguai, né? Acho que, se eu não me engano, é a segunda divisão do Uruguai, segunda ou terceira, algo do tipo. Enfim, é isso, pessoal. Obrigado pela moral de todos. Deixa seu like nesse vídeo. Se inscreva no canal, que é muito importante. Ajuda pra caramba aqui no nosso conteúdo. Tamo junto? Hypem o vídeo também. Se inscrevam, deixa o like. Em breve aí, ó, acabando as minhas provas da faculdade, resolvendo nossos problemas, eu estou de volta com as nossas lives. Beleza? Fica de olho também que vai vir novidade. Muito design, talvez a aparência do canal vai mudar totalmente. Fica de olho que você vai gostar. Tenho certeza absoluta. Tamo junto, gente. Abraço a todos. Fiquem todos com Deus.